pessoal, eu sou o João Ricardo Camilo. E eu sou a Rubia. E esse é mais um Bitar Podcast. Uma hora dessa eu tenho certeza que a gente já é amigo e por isso, hoje no nosso Bitar Podcast a gente vai ter uma conversa muito transparente. É assim que ela tem que ser. O tema de hoje que a gente vai tratar aqui na mesa do Bitar Podcast é o combate ao preconceito à comunidade LGBTQIA+. E principalmente as formas com que você, nós, a gente pode ajudar nessa missão que é de todos. Esse tema ele é muito importante ser debatido, claro, o ano todo, mas está chegando uma data que ela é marcada, inclusive, para reforçar essas ações, que é o dia 17 de maio. Ele é marcado pelo combate, ao preconceito à comunidade LGBTQIA+, que apesar da sociedade ter evoluído tanto em tantos setores, em tantas áreas, tecnologia, cultura, ainda episódios de preconceito, eles são frequentes, e muito mais frequentes do que a gente imagina, simplesmente por pessoas serem quem elas são, quem elas têm que ser, quem elas amam. Isso é muito triste, é por isso que a gente vai tratar disso hoje, né? Exatamente. E aqui no Brasil, João, é um dos países que mais cometem os diversos crimes contra essa comunidade. É por isso que esse papo, como você disse, tem que ser de total transparência, e é por isso que o Bitar Podcast existe. Por isso que ele existe, por isso que a gente está aqui. E para falar com você, eu sei que acompanha a gente do Brasil todo, e por ser culturas tão diferentes, esse Brasilzão gigante, né, Rubia? Um país tão heterogêneo, o que será que causa ainda tanto preconceito nas pessoas? Por que esses episódios acontecem? Então a gente vai tratar disso hoje no nosso Bitar Podcast. E é por isso que nós temos convidadas mais do que especiais que vão poder ajudar, auxiliar nesse processo de entendimento, de busca de melhora e da luta no combate desse preconceito. Por isso nós estamos aqui hoje com a Camila Paiva, ela que é advogada, mestre em Direito pela UFO, cofundadora e coordenadora do projeto Somos, vice-presidente do Conselho Popular LGBTQIA+, de Uberlândia. Suas pesquisas sempre estiveram relacionadas mais à área do direito das famílias. E no mestrado, ela se envolveu mais com crianças e adolescentes. Sua atuação sobre diversidade sexual e de gênero se tornou mais intensa em 2018, como militante e como professora e palestrante do tema. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Camila, muito bem-vinda desde já, viu? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Aqui na mesa do Bitar Podcast é sempre convidados de alto nível, né? Sempre. A gente precisa até de ajuda para ler esses currículos gigantes aqui desse pessoal, essa experiência incrível. Se você ficou impactado pela Camila, segura agora isso. Você me ajuda a contar a história, um pouco da experiência da Sayonara Nogueira, que é licenciada em Geografia, especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de Uberlândia, atuou 16 anos na educação básica e atualmente é professora no curso de Pedagogia da Unipac e também é assessora parlamentar. Tem mais, né, Rubia? Tem mais. Segura aí, gente. Ela também é presidente do Conselho Popular LGBTQIA+, de Uberlândia, do Instituto Brasileiro Trans de Educação e Secretaria de Comunicação da Rede Trans Brasil. Vem desenvolvendo pesquisas no campo da segurança pública, violências e violações de direitos humanos das pessoas trans no Brasil desde 2016. E na cidade de Uberlândia, elaborou o primeiro censo LGBTQIA+, da cidade. Ufa! Fato importantíssimo, né? Muito bem-vindas, então. Obrigada. Já se sintam aí em casa aqui no nosso Bitar Podcast, combinado? Agradecemos o convite. A gente que agradece a disponibilidade também, Camila. É o seguinte, para a gente começar essa conversa, eu falei então que o dia 17 de maio ele é marcado então como Dia Internacional de Combate à Homofobia, à Transfobia, à Bifobia, e ele é comemorado então, como eu disse, nesse dia 17 de maio, e ele tem o objetivo aí de coordenar eventos que acontecem no Brasil e no mundo todo que aumentam a conscientização das violências dos direitos LGBTQIA+, e também estimulam o interesse pelo trabalho desse tipo de direito, no mundo todo. Ele é celebrado em mais de 130 países, inclusive aqui no Brasil. Então a gente começa a nossa conversa no Bitar Podcast sobre justamente essa data. Qual que é o significado que ela tem para toda essa comunidade?
Na verdade, é quando a OMS retira, né, aquele termo ismo, né, que vai significar doença, em 1990, e aí passa a ser observado como homossexualidade, né, como orientação sexual. Não era algo mais, deixa de ser uma patologia, né, o homossexualismo deixa de ser uma patologia. Então, é uma luta muito grande, e aí nesse dia a gente reafirma essa luta, né, e comemora também todas as conquistas que a gente vem conseguindo no decorrer dessas décadas. Inclusive, existe um site específico que é o 17mei.org, onde os países eles anexam todas as celebrações que existem em torno do mundo inteiro em relação a essa data. E você falou que o ano é 1990, então uma conquista até recente. Muito recente. Muito recente. recente. As pessoas, infelizmente, adotarem esses termos, né, do ismo, né, do homossexualismo, ele acontece com uma certa frequência. Então, quando a gente volta lá na biologia, né, não sei se eu estou errado, mas é geralmente denominada uma doença quando termina nesse ismo. Então, teve essa diferença. Um marco importantíssimo, né? Então, Nem toda palavra que termina com ismo quer dizer que é uma doença, né? A gente tem capitalismo, né? Sim. Tudo mais. Mas a gente tem que ter em mente que essa palavra carregou um estigma por muito tempo e se tornou pejorativa. E como tinha o termo homossexualismo na lista da OMS, né? Que é a Organização Mundial da Saúde, uma lista do CID, né? Uma lista mundial de doenças, trazendo essa questão como uma doença, a gente vê que a mudança da palavra também é uma mudança de paradigma, né? E aí, a gente fez uma brincadeira aqui sobre o currículo de vocês, né? Com várias experiências. Como que foi o envolvimento de vocês dentro da luta pelos direitos LGBTQIA+. Eu comecei dentro do movimento estudantil, né? Eu fundei o Grêmio da escola, que eu fazia o segundo grau, nem era ensino médio na época. Aí eu vim para Geografia na UFO e fiquei no diretório acadêmico durante 3 anos. E aí na Geografia eu acabo abrindo as portas do armário da Geografia, né? Existiam gays, mais gays dentro do armário, aí chega uma figura andrógena dentro da universidade e acaba abrindo essas portas, e muitas pessoas assumiram na época sua homossexualidade por causa da minha presença ali dentro. Mas ainda era uma luta muito ligada ao movimento estudantil. Eu tinha muito essa questão desse vínculo com o movimento estudantil. Aí eu termino, né, a graduação, começo a dar aula, e aí eu penso, uma travesti na sala de aula, né? Aonde que eu vou buscar reforço? Porque o movimento trans, ele tem uma diferenciação do movimento LGBT no geral. O movimento trans, o movimento de travesti, ele nasce do binômio segurança pública e AIDS. Então, se discutia muito políticas de prevenção de AIDS, porque a parcela maior dessa população estava na prostituição, e quem estava na prostituição estava sendo assassinada. Então, se discutia muito isso, e aí eu me vejo uma ilha rodeada de um oceano imenso, né? Como que eu vou discutir a transexualidade dentro da educação? E aí, 2008, 2009, que eu começo a encontrar outras professoras trans. E aí eu tenho, assim, uma grande referência para mim, a Marina Heidel, que é do Rio Grande do Sul. Nós temos o mesmo tempo de sala de aula, de idade também, e nós formamos a Rede Transeduc Brasil. Em 2012, nós localizamos 54 professoras trans. Então, o meu ativismo, ele fica muito dentro da educação. Ele pauta a educação, porque educação, para mim, ainda é a ferramenta mais importante de combate à LGBTfobia, e é quando eu recebo o convite para ir para a Rede Trans Brasil e retorno para a segurança pública, vou fazer monitoramento de assassinatos no país. Mas é um ativismo que vem do movimento estudantil. E você, Camila?
A minha militância não começou no movimento estudantil, inclusive ela começou, eu já era mais velha. Foi em 2018, quando eu realmente assim saí do armário, né, como uma mulher lésbica, e me vi muito sozinha nesse sentido, porque eu não conhecia ninguém na minha convivência, nos meios que eu convivia, né, nos ambientes, não conhecia. E aí um dia eu atinei de procurar algum evento de visibilidade lésbica, que é o mês de agosto, né? Que a gente tem o Dia da Visibilidade. E não tinha nada, aqui em Uberlândia não tinha absolutamente nada voltado para essa comunidade, né? E aí eu resolvi fazer, me juntei com algumas meninas, pensando na frase da Emma Watson, né? Se não você quem, se não agora quando? E aí eu fui fazer. Contei com alguns grupos de extensão aqui da UFA, algumas meninas que eu já conhecia, e a gente montou o primeiro sarau da visibilidade lésbica. E nisso, muitas meninas compareceram, e eu vi que era uma carência não só minha. E a partir daí, começou aquele ano eleitoral conturbado, né, em 2018 e tudo mais, a gente viu a necessidade de prestar assessoria jurídica para a comunidade LGBT, porque os números das violências estavam aumentando muito, principalmente o Disque 190, né, que é de denúncias de direitos humanos, estava recebendo inúmeras denúncias. E a gente vê nos noticiários todos os dias, e a gente vendo também grupos de advogados se unindo para ajudar. E foi aí que a minha militância, de fato, começou, que eu fui até ali o Breno, ali no Exajup, que é o Escritório de Assessoria Jurídica Popular, aqui da UFO, e a gente se juntou para reunir pessoas realmente para prestar essa assessoria jurídica. Então, a partir daí, a gente começa a criar um grupo que eventualmente seleciona novos membros e tudo mais para prestar não só assessoria jurídica, mas também ações de educação, para disseminar informações sobre a nossa comunidade, para a gente mostrar que o preconceito muitas vezes é uma falta de conhecimento. Então, a partir daí a gente começou a fazer diversas ações e a gente já teve no nosso grupo pessoas de todas as siglas, né? Quase todas as siglas, todas as letras da nossa sigla LGBT, QIAPN+, né? Que hoje a gente está indo até o N às vezes. E aí, então, a gente já, anualmente, a gente segue o calendário do movimento, fazendo ações de visibilidade e orgulho de todas as letras e conscientizando realmente sobre a comunidade no geral. É importantíssimo você falar dessa assessoria jurídica, porque muita gente, às vezes, não sabe a importância desses direitos para essa comunidade, e inclusive também na responsabilização quando os crimes acontecem, e são crimes. Sim. Mas vocês duas trouxeram uma palavra para essa mesa, que é importantíssima essa palavra para o tema de hoje, né, que é a educação. A Sayonara, diretamente, né, ligada nesse movimento, a educação também é ligada ao projeto. E quando a gente fala de educação, a gente entender a importância de cada um desses detalhezinhos que compõem esse movimento, né? Hoje a gente tem esse termo, LGBTQIA+. Aí muita gente fala grande, não sabe geralmente o que é, mas é um termo que vai muito além de cada letrinha que representa, né? Então, pra gente desde já começar essa conversa lá do início, com certeza me aprofundar nessa experiência de cada uma de vocês. Mas qual que é a importância, então, de ter uma data como essa, de ter uma sigla que denomina cada uma dessas diferenças, a importância disso para esse movimento? A gente costuma dizer lá no Projeto Somos que o que tem nome existe. Então, a partir do momento que você coloca um nome em alguma coisa, essa coisa passa a existir. Aí você pode falar sobre ela, você pode conceituar, você pode ensinar sobre. Então, a partir do momento que você tem uma definição para diversos tipos de sexualidade e de identidade de gênero, você passa a ter a possibilidade de discutir sobre elas e levar o conhecimento sobre essas diferentes pessoas para os mais diversos setores da nossa sociedade. Então, é muito importante também para aquelas pessoas que se identificam com determinados termos, determinadas identidades, saberem que elas não estão sozinhas, né? Que aquilo não é uma doença, que aquilo não é uma aberração, que ela existe daquela forma e existem outras pessoas que são como ela também. O movimento, ele se fortifica aqui no Brasil na década de 70.
E os termos eram bem incipientes, né? Você começa com GLS, que era uma sigla mais utilizada para o marketing, para a área comercial, até que chega... Eu lembro que travestis e transexuais na década de 70 e 80 eram chamadas de liberados, né? Eram pessoas, né, libertas. E aí começa GLBT, aí as lésbicas brigam porque se sentem simpatizantes, um negócio assim também, né? As lésbicas se sentem invisibilizadas. Aí, durante as conferências, né, que iam trocando essas siglas, o governo federal chama as conferências, a federal, aí o município publica uma portaria, faz a municipal, estadual, e na federal que se... Na Conferência Nacional que se definia essas siglas. Então, a última conferência nossa foi 2016, 2015, né? E chegou no LGBTI+. Né? Nós chegamos a esse consenso, porque as pessoas intersexuais existem, né? Que seriam aquelas que nascem com duas gônadas, uma masculina e uma feminina, e ainda se utilizava muito o termo hermafrodita. Nossa. Né? E é muito assim, e é algo tão complexo que as próprias pessoas intersexuais, elas vêm resgatando esse termo hermafrodita como uma forma de bandeira política, né? É como vem utilizando muito o termo bicha, que seria uma identidade brasileira, como a travesti, que é uma identidade latino-americana. E aí, nos estudos acadêmicos, que nós vamos ver outras identidades e outras orientações sexuais, e vai aumentando a sigla, QIA+. Rubi, deixa eu só emendar uma pergunta para elas. Vai. Porque é o seguinte, ao longo dessa conversa, desse início dessa nossa conversa, também tem aquela questão da identificação, né? Você falou muito bem, quando saí do armário, não tinha ninguém para eu ter uma referência e tudo mais. Enquanto na sociedade, no padrão que a gente está acostumado, como naquela questão, a gente está acostumado no sentido de que existe de uma maneira aquele padrão, né? Mas quando a gente se depara com coisas diferentes, realmente falta esse processo de identificação que muitos jovens ainda passam. Mas, como você mesmo disse, né? Lá atrás era GLS, hoje a gente já tem essa amplitude. E aí eu vou trazer uma coisa que a gente sempre traz aqui, né? Que é terapia. Quando eu estava conversando com uma psicóloga, certa vez, numa das terapias que eu fiz, ela era justamente sobre esse problema de identificação, né? Então, ela falou assim, que entre o rosa e o azul existem vários tons de cor. E a gente não precisa ficar querendo se enquadrar ou no mais azul, ou no mais rosa, ou... Existem várias tonalidades, né? E esse processo de identificação, então, ele é importante. Então, tem avançado. Então, lá atrás tinha só GLS, hoje esse avanço permite as pessoas se identificarem mais com o que realmente elas são. Uma luta do movimento é a autopercepção, né? Seria a autodeclaração, a autoidentificação. Não existe um padrão de travesti, nem um padrão de mulher trans, né? Você vai ter uma diversidade muito grande nesse espectro, como você vai ter gays afeminados e gays mais dentro do armário. Então, diversidade, né? É uma diversidade muito grande. Então, meu amigo, minha amiga, tá tudo bem, tá? Vamos começar essa conversa e ficar calmo. E aí, pensando sobre isso, né? Desse autorreconhecimento, vocês poderiam deixar algum site para quem está nos ouvindo, nos assistindo, poder acessar e falar, olha, eu... Tipo um glossário, assim, né? E ajudar. Então, eu administro um site que chama www.observatoriotrans.org. Aí lá tem os relatórios de assassinatos, mas vai ter um link que chama biblioteca. E aí lá eu carrego com manuais sempre atualizados e tudo que está acontecendo em relação a políticas públicas, em relação à comunidade LGBTQIA+. Lá também no Instagram do Projeto Somos, a gente sempre posta os conceitos, como identificar as bandeiras. Então, lá tem muita informação. E na nossa bio tem os links, né? E um desses links é a nossa cartilha,
que tem todas as identidades da sigla, né? E sexualidades, tem explicações sobre o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é expressão de gênero, identidade de gênero, vários conceitos como esse. Então, quem tiver interesse pode acessar, é @projetosomos.ufo, e aí você pode acessar essa cartilha e ter acesso a essas informações. Lá também a gente tem dicas de séries que retratam do tema, livros, é bem interessante. E aí a Sayonara, ela traz uma questão que começaram as conferências, o governo federal junto com os governos municipais. Eu gostaria de saber como que estão as políticas públicas voltadas para esse combate, porque me parece assim, a cada ano parece que cresce o número de assassinato da comunidade LGBTQIA+, e ao mesmo tempo eu também vejo uma movimentação de políticas públicas. Como que funciona isso? Então, quando a gente pensa em políticas públicas, eu penso nos 3 poderes, né? Que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo não tem nada. O legislativo, você pegar o Congresso Nacional, desde a redemocratização do país, nunca foi aprovado um projeto de lei em relação à nossa comunidade. Então, tudo que nós temos parte do judiciário. Então, o judiciário, os operadores do direito, seriam o nosso braço direito em relação a esses avanços. É como se nós estivéssemos dentro de uma escola, o judiciário é o professor, e o executivo e o legislativo são os alunos, e o judiciário está dando um dever de casa para esses outros 2 poderes executarem alguma ação. Então, eu venho monitorando algumas legislações, agora recentemente, dos 26 estados e do DF em relação à segurança pública. E você vê muita criação dentro dos municípios, dentro dos estados, de secretarias de políticas LGBT, núcleos de diversidade, mas a gente tem que pensar até que momento isso está funcionando em relação à nossa comunidade. Isso não é um aparelho que está aparelhado, né? E que se realmente ele funciona e promove essa política pública. Para a gente entender só, esse aparelho aparelhado que você fala seria o quê? Seria um órgão dentro do município que cuidaria de uma pasta LGBT. Às vezes ele existe ali só para existir, né? Nome. Só para existir o nome e falar, esse município, né? Mas na prática não seria... tem uma política pública em relação a essa comunidade, mas na prática ele não vai exercer papel nenhum. O que a gente vê que são muito engessados, né? Por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade como chama o órgão? Núcleo. O núcleo de diversidade, mas que quando você vai ver, está dentro de um outro órgão que engessa esse núcleo. Então, a gente não consegue fazer com que esse núcleo tenha ações de fato que sejam efetivas e que tragam algum resultado para a nossa comunidade. Camila, você enquanto advogada e co-coordenadora do Projeto Somos, que lida diretamente com, então, essas questões jurídicas envolvidas na comunidade LGBTQIA+, pode ser que muita gente não saiba quais são os direitos que a comunidade já conquistou. Eu queria que você me dissesse, então, quais são os principais direitos, e eu queria entender também, eu acho que é importante, né? A gente fala sobre esse aumento do número de casos, mas esse aumento também acontece porque muita gente antes nem sabia que aquilo seria um crime, né? Esse tipo de prática que ainda acontece. Então, quais são esses direitos? Qual que é a realidade hoje? Se quiser falar também dos avanços que precisam ser feitos. Certo. Quando eu vou falar disso, eu sempre dou 2 exemplos. Uma vez eu estava dando uma palestra para funcionários de um banco e uma funcionária me perguntou: então eu posso casar com a minha namorada, assim, em público, com pessoas vendo? E outra vez, uma advogada veio me perguntar qual que é a lei que permite a adoção por casais homoafetivos. Então, assim, a gente vê um desconhecimento não só da comunidade LGBT sobre seus direitos, mas também sobre da classe jurídica, né, dos advogados, as pessoas que deveriam ali
auxiliar no acesso à justiça. A minha resposta para a primeira menina foi: claro, a gente tem direito de casar como qualquer outra pessoa. E para a advogada foi: ueca, igual para todo e qualquer casal. Então a gente tem que ter em mente que a nossa população tem os mesmos direitos que todas as pessoas. Não precisa de uma lei especial para garantir que eu me case, não precisa de uma lei especial para garantir que eu adote. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente está numa sociedade que estruturalmente foi fundada na base da desigualdade, da opressão, né? Então, assim, a gente não pode ver o que está na lei, a letra da lei, como uma garantia de acesso. Né? Uma igualdade formal não garante que eu vou ser igual a qualquer outra pessoa, né? Então, a gente vê, por exemplo, a comunidade trans. Na letra da lei, são pessoas que têm os mesmos direitos que todas as pessoas. Mas, quando a gente vai ver, 90% está na prostituição, não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso à saúde. Então, por diversas questões. E a principal questão é o preconceito. Então, assim, a gente tomando o judiciário como base, né? A gente teve o direito à adoção garantido acho que foi em 2005, por um casal de lésbicas inicialmente, né? Uma mulher tinha filha e a parceira dela conseguiu adoção unilateral. Depois um casal conseguiu a adoção dos dois, um casal de gays, né? Conseguiu uns anos depois. Depois veio o reconhecimento da família homoafetiva como uma família, de fato, porque quando você vai olhar família na legislação, é um termo que traz a garantia àquele grupo de pessoas de diversos direitos, né? Então, quando você reconhece que uma família formada por duas pessoas do mesmo sexo, e filhos ou não, é uma família, de fato, você garante diversos direitos. Por exemplo, a penhorabilidade da casa da pessoa, né? Não pode ser penhorada, que é um bem de família. Você garante pensão, você garante diversas questões. Licença maternidade, licença paternidade, que hoje em dia são garantidos a casais homoafetivos. Então, a partir do momento que se reconhece como família, aí você já garante um leque de direitos. E aí, a partir do momento que você reconhece, o STF reconheceu em 2011, né, esse reconhecimento de que a união estável homoafetiva é de fato uma união estável, é uma família. Aí, como ele reconheceu como união estável, abriu uma brecha para a conversão em casamento, porque a lei garante a conversão e facilita a conversão da união estável em casamento. E aí usaram essa brecha para começar a casar os casais homoafetivos. E aí veio o CNJ regulamentar que realmente nenhum cartório poderia negar a realizar nenhum casamento de pessoas homoafetivas, né? E a partir daí, esse direito restou garantido. Uau! E tudo muito recente, né? Tudo muito. As datas que vocês trazem, 1990, cai o termo do finalismo, né, do homossexualismo. 2005, adoção. 2011, a gente está falando de alguns anos atrás, né? Eu sou ruim de matemática, ainda bem que sou de humano. 12 anos atrás. Com a STF garantindo a possibilidade do casamento. Então, são termos recentes. Então, isso mostra que esse avanço tem ajudado, então, no combate desse tipo de preconceito. Mas, infelizmente, o que acontece ainda é que muita gente banaliza esses direitos e até tem a audácia de falar que seria privilégio. Mas não é bem assim. São direitos que existem para tentar chegar numa equidade, numa igualdade. É isso. Isso, a partir do momento que você pega uma população baseada na diferença, né, e na existência realmente de privilégios para uma determinada classe, quando essa classe vê outras pessoas tendo direitos, eles se sentem ameaçados. Eles não estão perdendo direito, não estão perdendo dinheiro, não estão perdendo espaço, muito pelo contrário. Mas mesmo assim se sentem ameaçados com a superveniência, né, dos direitos das outras comunidades que até então estavam ali no sapato. E aí, dentro disso tudo, como que a gente consegue mobilizar, né, toda a comunidade ou parte dela? Porque quando um se movimenta, automaticamente outros ali ao redor também se movimentam nessa perspectiva do combate, já que não combater, né, esse preconceito não é uma pauta somente para pessoas da comunidade LGBTQIA+, é uma responsabilidade de todos nós. Como que a gente consegue fazer uma mobilização para
ir afetando aos poucos o outro? Acho que falta sensibilização, até por parte da nossa comunidade. Eu acho que tem que começar a fazer um trabalho baseado numa educação popular, numa educação, numa perspectiva de formação continuada, num processo de sensibilização. A gente falou tanto de lei aqui, né? Existem tantas leis, mas não são aplicáveis. Às vezes por falta de uma formação específica de um agente público. E aí você vê uma violência institucional muito grande, né, que essas pessoas sofrem. Não são só os assassinatos, você tem os assassinatos sociais também. Essas pessoas são mortas socialmente todos os dias, principalmente por causa dessa violência institucional. Infelizmente, é um país ainda, por causa da nossa forma de exploração, que foi uma colônia de exploração, então, muito baseada ainda no machismo, naquela coisa patriarcal, né? E você vai ver todo esse tipo de violência acontecendo diariamente. Mas eu acho que especificamente essa falta de uma educação popular, algo que sensibilizasse realmente a sociedade. Você traz a questão do patriarcado, né, de todo o processo de formação, digamos assim, do Brasil. E a gente tem lá atrás um primeiro assassinato, né, se eu estiver errada, me corrija, de uma pessoa trans que era um indígena. Eu estava lendo um material esses dias que era Tibira, se eu não me engano. Então, isso está enraizado desde um passado 1500, 1600. E aí, você também trabalhou já na escola básica, né? Você acredita que foi difícil para você no começo estar inserida ali num contexto de educação básica com crianças, adolescentes e de, às vezes, pontuar essas pautas de combate a preconceito? Porque eu estou inserida na escola e, às vezes, eu sinto muita dificuldade de trabalhar algumas temáticas, de dialogar com os analistas, com a direção sobre a importância desses combates, não só por mim, mas por todas as professoras. Para você foi difícil? Foi complexo, na verdade. Para começar, da inclusão laboral, né? De uma pessoa trans dentro de um espaço que eu falo que é pisar em ovos. Mas eu sempre busquei trabalhar numa perspectiva da interseccionalidade. Eu nunca pautei o meu movimento como algo isolado. Então, eu consegui trabalhar, durante os meus 16 anos, a questão LGBTIA+, dentro da sala de aula, mas numa perspectiva de interseccionalidade. Trabalhava sexualidade numa perspectiva de afetividade. Então, quando esse trabalho de violência que eu comecei dentro da Rede Trans Brasil, ele nasce dentro da sala de aula em 2014. Eu tinha que trabalhar cartografia, que era um conteúdo extremamente difícil, porque entra muita estatística, matemática. E eu falei, eu vou pegar os dados do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que era a organização pioneira nesse monitoramento, e vou mapear e monitorar LGBTs assassinados, mas com a finalidade que o aluno construísse um mapa, calculasse escala, soubesse fazer legenda. Mas eu não sou boba, né? Eu falei, mas antes eu vou trabalhar o número de mulheres pretas assassinadas na periferia. Porque eu tenho que pensar também nas travestis que estão sendo assassinadas, que são gênero feminino. Então, eu fazia todo esse trabalho numa perspectiva interseccional e consegui trabalhar. Consegui trabalhar a formação continuada, consegui trabalhar em reuniões pedagógicas. Em 2011, nós implementamos o calendário da diversidade na escola que eu trabalhava. Então, nas datas, né, de comemoração, fazíamos painéis e nunca tive problema com estudante.
nem com criança e nem com adolescente. Quando a Rubia fez essa pergunta, fiquei curioso para saber se era um desafio maior com as crianças ou com os pais. Nem com os pais. Nem com os pais? Eu sempre trabalhei em escolas de periferia e eu não sei se era proposital ir para a periferia, porque aqueles pais, aquelas crianças e adolescentes, eles passavam também por um processo de preconceito e discriminação por classe, por estarem na periferia. Então, as dores que eu sentia não eram as mesmas dores que a deles, mas eram dores. Né? E o preconceito, ele fere na alma. Então, eu consegui fazer um trabalho de mãos dadas. Eu consegui, né? Hoje, eu larguei de ser identitária e falo que a luta contra a LGBTfobia perpassa a classe trabalhadora. Né? Deixei aquele foco só identitário. O movimento trans vai me matar. Complexo. Né? Quando eu falo isso. Mas eu tive que começar a pensar em todas essas nuances, então não tive problemas. Eu fui aquela professora que ia para a escola trabalhar 3 turnos numa escola de periferia, os pais faziam marmita e levavam na escola para mim. Olha. Tanto no almoço, na janta. Mas tive muito problema com meus colegas de trabalho. Os de formação acadêmica. Porque a universidade não tem, dentro da sua grade curricular, principalmente a licenciatura, algo que vá trabalhar especificamente diversidade sexual e questões de gênero. O que a gente vê dentro da universidade são palestras, congressos, seminários. Mas quando a gente busca dentro da grade curricular dos cursos de licenciatura, não há nada que aborde esses assuntos. E quando aborda, é num aspecto muito biologizante. Naquela coisa da biologia. Teve alguma experiência que você lembra, que você pode contar pra gente, que te surpreendeu nesse sentido, de alguém que te olhava, pode ser um colega de trabalho, que te olhava com esse olhar ainda de preconceito, mas que ao ter esse contato, a ter esse processo de educação, esse caminho que você encontrou, vocês acabaram desenvolvendo uma relação muito diferente? Tem uma fase muito engraçada. Eu tinha feito meu processo de terapia hormonal, mas eu não tinha colocado próteses nos seios ainda. E eu esperei entrar de férias para colocar, né? Porque como é uma cirurgia estética, não ia me dar a licença saúde. E eu voltando de ônibus, né? Eu conversei com a professora e eu falei, eu vou pôr minhas próteses agora, durante as férias de julho. Ela falou assim, você para mim vai ser um homem de peito. Você vai continuar sendo um homem. E aquilo me impactou assim, de uma forma tão grande. Isso foi 2007, 2008, né? E a convivência comigo fez com que ela se tornasse uma grande amiga minha posteriormente. E ela fala que foi a minha presença ali dentro da escola que mudou o olhar dela em relação a essas questões, e ela começou a trazer para a sala de aula também esse debate junto com os estudantes. E volta aquela fala da Camila, quando não se conhece, não dialoga, não procura saber, tem aquele preconceito. A Sayonara, com certeza, foi inspiração para os estudantes dela, mas agora a gente queria saber quem é inspiração ou quem foi inspiração no passado, não só para o engajamento nas lutas, mas também como inspiração de vida do movimento LGBTQIA+. A minha inspiração é a Sayonara. Foi combinado isso aí? Não, mas assim, eu não conhecia ela quando eu comecei. E a gente começou, eu e o Breno, né, que a gente é parceiro lá no Projeto Somos, começou muito assim, de gaiato. E aí, logo, a gente estabeleceu contato com a Sayonara, que ela trabalhava em um local importante, assim, já fazia o trabalho que a gente começou a fazer, de coletar documentos das pessoas trans, tudo mais. E aí, a gente estabelecendo esse contato, eu a conheci. E dialogando com ela, eu entendi a importância do que a gente estava fazendo e também
os motivos para continuar, sabe? Para fortalecer. Aí a gente conversa, aí eu penso assim, não, a gente tem que continuar, tem que tocar em frente. E também, assim, teve outras militantes que, quando eu fiz aquele primeiro sarau, entraram em contato comigo e falaram, olha, o que você está fazendo é importante, continua. Não, vocês têm que prestar assessoria jurídica também, vocês têm que fazer isso, vai em frente e tal. Então, sempre tem gente para motivar e para inspirar. Importantíssimo. Agora você trazer um assunto... Inspiração da senhora. Tá. Perdão. Olha, nacionalmente, eu tenho 2 referências na minha vida, que é Marina Heidel e Tatiana Araújo, que é a presidente da Rede Trans Brasil. E eu vou falar que da minha escala geográfica, uma pessoa que eu admiro muito, que eu inspirei muito também na minha luta, é o Adeon, que trabalha aqui na universidade. Na Universidade Federal de Berlândia. Que foi um dos cofundadores do Grupo Chama, que foi uma das primeiras organizações LGBT que a cidade teve. Essa identificação é importantíssima, então, para esse processo. O Né? Adeon foi uma pessoa também que me motivou muito no começo. Uma vez ele me pegou de conversa, me contou toda a história do movimento de Berlândia, minha cabeça explodiu. E foi muito importante para mim a intervenção dele também. Um abraço para essa galera, queremos vocês aqui no Bitar Podcast também, viu? Exatamente. Vou trazer um assunto delicado, porque quando a gente volta para esse assunto educação, né, a gente tem todo um trabalho que é desenvolvido na escola, nesse movimento, mas é importantíssimo o trabalho também que acontece dentro de casa. E aí um assunto que pode ser mais geral, que pode ter acontecido na casa de muita gente, que tornou essa discussão, né, das pautas LGBTQIA+. Beijo de novela, beijo de casal gay, de casal lésbico, causou um alvoroço, era pai, era gente contra, vai influenciar a criança. Uma discussão tremenda sobre esse tema, né? E aí é uma pauta, fez parte de todo esse movimento, né, da conscientização para toda essa causa. Então, dentro do berço de vocês, né, lá quando a gente volta para casa, como é que foi lidar com tudo isso? Eu fui uma criança trans e eu tive o privilégio de ter uma família que me deu todo o apoio e por isso eu consegui estudar, terminar uma graduação e inserir no mercado de trabalho. Então, eu não sou uma realidade a nível nacional quando eu penso na comunidade trans. Para quem vive essa realidade, qual que é a orientação que você daria? Quando nós olhamos o perfil da população trans hoje do Brasil, são principalmente mulheres trans e travestis, são pessoas que são expulsas de suas casas com 13, 14 anos de idade, principalmente do Norte e Nordeste, que quando chegam no Sudeste são acolhidas principalmente por aliciadores, e essas pessoas são exploradas sexualmente. Verdade, muito difícil, né? Então, é muito complexo isso. Então, a família, ela é uma instituição muito importante quando a gente pensa nesse processo de acolhimento da nossa comunidade, e não é uma realidade ainda no país, né? A gente tem questões religiosas, o que é ética, que é moral, para mim, muitas vezes não é para você, mas e aí eu tenho que pensar também no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Qual é a aplicabilidade dessa lei que protege crianças e adolescentes em relação a crianças e adolescentes LGBTs? Por que essas pessoas estão na rua? Por que elas estão sendo expulsas de seus lares e essa legislação não está amparando? Por que os conselhos tutelares não fazem uma intervenção também em relação a essas crianças e adolescentes? Então, assim, é muito complexo essa questão. Acabei cortando sua contextualização, desculpa. Camila, quero saber de você também. Tem como você contar pra gente? Depois quero saber de vocês, que trouxe toda essa realidade que infelizmente existe, que muita gente passa, inclusive pode ser a realidade de alguém que está nos acompanhando, assistindo, ouvindo. O que vocês poderiam falar? Eu fui uma criança muito dentro do padrão, né? E dentro de um grupo de lésbicas, eu também estou num padrão de feminilidade e tudo mais. Então, eu não tenho dificuldades com relação a isso. O máximo que eu tive foi uma amiga achar que eu estava brincando quando eu assumi um relacionamento sério no Facebook na época, né? Falou, você postou isso de brincadeira? Eu falei, não foi. Mas a gente vê que isso é uma realidade de uma pessoa privilegiada.
porque a gente lá no Projeto Somos já atendeu casal de mulheres lésbicas que foram violentadas verbalmente dentro da Universidade Federal aqui, uma mulher que sofreu estupro corretivo, né? Estupro corretivo é aquele em que um homem vai estuprar uma mulher para ensiná-la a ser mulher, ensiná-la a gostar de homem, né? Como se isso fosse, de alguma forma, educativo. É uma violência tremenda. E ele foi até condenado à sentença recente. Então, a gente vê que eu fui privilegiada nesse sentido. A única coisa também que eu ouvi de um familiar foi: mas você nunca deu sinais? Então, assim, a gente vê que se espera um padrão, né? Um padrão que tem essa expectativa. E quando se quebra, eu passei por algumas dificuldades assim, relacionais muito pontuais com os meus pais, que passaram rapidamente também. Minha família foi super tranquila, muito mais do que eu poderia imaginar. Então, para mim, foi tranquilo. Com relação ao que a Sayonara estava falando, da questão da família, a gente lá no Projeto Somos sempre recebe mensagens na DM lá sobre adolescentes, pré-adolescentes falando: olha, eu tô em transição, ou eu quero sair do armário e tal, o que eu faço? A gente fala: espera, tenha paciência, estuda, porque você tem que contar com sua família, né? Porque se você acha que seu pai vai te expulsar de casa, vai te violentar, então guarda, isso é angustiante, né? É um processo às vezes até de autotortura, né, para algumas pessoas guardar isso. Mas a gente tem que ter a consciência de que é pior ser expulso de casa. A família, ela é a base da sociedade, ela é a base das políticas públicas do Estado, é a base que vai trazer a proteção do ECA. Então, a família, na legislação, ela é esse meio de interferência do Estado na proteção do indivíduo. Então, quando você sai da família, você fica nessa situação, não deveria ser, mas é o que a gente vê, de total desamparo, o que a Sayonara narrou. Então, a gente sempre dá esse conselho de ter paciência, né? Vai ter a vida inteira pela frente. Dá para encontrar alguns grupos de segurança também para poder passar por esse momento, como o Projeto Somos, né? Você falou que as pessoas abordam vocês através das redes sociais. É importantíssimo essa verbalização desse sentimento também, né? É importante. Inclusive, a gente até tem o plantão psicológico, né? Agora a gente está com 2 psicólogos voluntários e eles fazem esse acolhimento. Não é um tratamento, não é um acompanhamento extenso, mas eles conseguem direcionar para locais que façam essa terapia mesmo, para ajudar as pessoas a se entenderem mais, a se acolherem mais, a lidar melhor com a própria família, né? Porque tudo isso é um processo para ambas as partes, né? Para quem está saindo do armário e para quem está vendo o filho, neto, sobrinho sair do armário. Então, pode continuar. Então, a gente tem esse plantão para ajudar nesse processo. E esse plantão, ele é online, ele é presencial? Como que ele ocorre? É das 2 formas. A gente faz o agendamento pelo Instagram, pelo direct, né, do Instagram. E aí o psicólogo vai responder lá e marcar um horário. Aí a pessoa pode escolher se é presencial ou online. E aí eles dão mais detalhes por lá. E no caso do online, pode ser para todo o Brasil? Ou não? Existe essa possibilidade, né? Mas a nossa demanda, a gente não consegue atender muito. Então, fica assim, os horários às vezes estão, tipo, só para outra semana, né? A gente só atende terças e sábados, não é todo dia. Então, é bem restrito, assim, mas a gente tenta ajudar o máximo que a gente consegue. Mas é legal que são projetos que são desenvolvidos no Brasil todo, né? Ao longo aí. Sim, a gente consegue localizar no Brasil diversos projetos de apoio psicológico para a comunidade LGBT. Inclusive, recentemente, a influenciadora Karen Bacchini divulgou uma parceria com a Casa Neon de apoio psicológico. Então, se vocês procurarem, vocês conseguem achar em diversas localidades projetos que talvez possam te acolher presencialmente. Se você mora numa cidade muito pequena, que não tem esse acesso, tem vários locais de atendimento online também. Existem diversos grupos de psicólogos também que oferecem essa assistência
gratuita. O que não pode acontecer é passar por isso sozinho, né? Que torna esse processo ainda mais difícil. E acreditar, e acho que essa conversa é prova disso, né? Que, como eu vou repetir, porque é importante isso. Para mim foi um grande aprendizado. Entre o rosa e o azul vai existir vários tons de cor, inclusive o seu. Então, se der, converse com as pessoas que você tem confiança. Acho que é um grande apoio, independente de qualquer desafio que você esteja passando para a sua vida, já é uma grande lição, é importantíssimo. O que eu queria falar com vocês agora é porque eu vejo que, apesar de recentes, são mudanças que impactaram muito. Isso por que eu estou falando isso? Quando eu vim para a faculdade, eu vi uma realidade muito diferente do que eu vejo hoje com a minha irmã, hoje na faculdade. Então, das pessoas se identificarem mais, se posicionarem mais, em cada um com a sua identificação e tudo mais. E eu queria saber que pé que a gente está desse avanço. Falta muito ou a gente está numa posição mais confortável? O que vocês acham? Olha, eu vou falar do recorte trans. E você fala do recorte LGB. Recorte trans, nós tivemos agora... nós ganhamos, né, a possibilidade de retificar o nome e o gênero de forma administrativa. Você tinha que entrar com uma ação judicial para poder fazer esse processo de retificação. Hoje você vai no cartório e faz esse processo de forma administrativa. E o nome para as pessoas trans é algo fundamental, né? É um direito essencial. E é esse nome que vai fazer com que as pessoas trans sejam inclusas na educação, no mercado de trabalho, no sistema público de saúde. Então, é algo fundamental. E o ano passado, nós deixamos de ser um transtorno mental. Nós estávamos no CID F65, transexualismo. Aí houve a retirada também. Ano passado. Né? O ano passado. E nós passamos a ser incongruência de gênero. Então, deixamos de ser um transtorno mental desde o ano passado. Incongruência por quê? Porque ainda precisamos de algumas necessidades específicas no campo da saúde. Então, ainda permanecemos dentro do DSM-4, né, que é aquele manual, a gente permanece ali como uma incongruência de gênero, mas foi um avanço muito grande em relação à comunidade trans. Mudou muito quando estava no ensino médio, faculdade, hoje? Mudou as cores, a gente vê mais pessoas negras na faculdade, a gente vê as pessoas se expressando como são. Eu venho de uma faculdade conservadora, né, que é a faculdade de Direito. E lá a gente só via praticamente pessoas brancas, cis heteronormativas. E na minha época foi muito assim. E eu tive a notícia que alguns anos depois que eu saí, um professor teve falas extremamente homofóbicas na sala de aula e foi recebido no dia seguinte com um balão de arco-íris, assim, balões coloridos na formato de arco-íris na porta da faculdade. E aí começou uma movimentação na faculdade de Direito lá com os alunos. Teve que a gente tem notícia da primeira aluna trans, depois o primeiro aluno trans naquela época. Então, foi um movimento que foi aumentando. E hoje em dia eu vejo que existem muitos professores lá que são muito abertos a todo tipo de diversidade e acolhimento, embora alguns dinossauros continuem por lá também. Mas a gente vê que isso mudou bastante, mas não é uma garantia também de que a gente está tudo bem, né? Tanto que em 2018, 2019... teve uma caminhada aqui que juntou diversos cursos, porque quando o último ex-presidente, né, foi eleito e tudo mais, uns pessoal da engenharia teve umas falas muito transfóbicas, homofóbicas, e aí foi uma manifestação geral aqui na universidade, foi muito bonito de se ver. Então, a gente vê que hoje em dia, apesar de ainda ter muita violência, existe a reação, né, a essa violência, na forma de manifestação, de apoio, de processo judicial. Então, as pessoas não estão saindo tão impunes quanto antes, e isso é positivo. Já é um início. Camila, você trouxe na sua fala aí a questão da família ser a base, e aí surgiram outros temas. A Sayonara
traz na fala dela a importância do uso do pronome correto, a importância de se respeitar o nome da pessoa trans. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco para quem ainda não entende muito sobre essas terminologias. O que é cis, o que é trans, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, para a gente dar uma explanada aqui pro pessoal que nos acompanha. Você quer explicar? Bom, eu sou uma mulher cis. Isso quer dizer que eu sou uma mulher que, ao nascer, fui colocada lá na minha certidão de nascimento gênero feminino e eu cresci e vi que estou de acordo com esse gênero mesmo. Eu concordo que eu sou uma mulher, então eu sou uma mulher cis. Então, eu me identifico com o gênero que me foi designado ao nascer. Eu sou uma mulher trans porque nasci com sexo biológico masculino. Passei por um processo de transição porque não me identifiquei com esse sexo designado ao nascer. Então, sou uma mulher trans. Então, isso nós estamos falando no contexto das identidades de gênero, né? As pessoas cis também entram na identidade de gênero, não são só as pessoas trans. Aí, dentro desse guarda-chuva das pessoas trans, nós vamos ter as transmasculinidades, nós vamos ter os homens trans. Você vai ver organizações que utilizam o termo transgênero, que seria um grande guarda-chuva que vai acolher todas essas identidades dentro do espectro da questão do gênero. E aí a transgeneridade ela é um guarda-chuva que de um lado tem os transbinários, que são homens e mulheres trans, e do outro lado os não binários, que são aqueles que não se conformam com nenhuma dessas identificações, né? Ou com todas elas, ou às vezes variam entre elas. Então, assim, a gente, igual você falou, entre o rosa e o azul existem vários tons, a gente vê a identidade de gênero também como esse espectro em que você pode caminhar e fluir. E aí a gente fala também da expressão de gênero, que é diferente da identidade. Se você pensar no bonequinho, a identidade vai estar lá no cérebro da pessoa, né? O que ela sente, o que ela entende de si mesma. A expressão de gênero vai estar no corpo, como ela se veste, né? O que ela usa para expressar isso para quem está vendo ela. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que é feminina. Então, eu visto roupas femininas, eu pinto a unha, eu tô de maquiagem. Agora, você pode ter contato com alguma sapatão que se veste com o que é tido como masculino pela sociedade, né? As lésbicas desfém. E aí ela tem uma expressão de gênero considerada masculina, mas na cabeça dela, ela tem a identidade de gênero feminina, ela é uma mulher. E aí a sexualidade, ela vai estar tanto no cérebro, quanto no coração, né? Quanto ali nas partes baixas. Então, vai ser relativo à pessoa pela qual você sente atração, não só sexual também, mas como afetiva, né? Quando você se pensa, por exemplo, criando uma família. Quem que é a pessoa que você quer que está do seu lado, né? Uma pessoa do gênero oposto, uma pessoa do mesmo gênero, ou isso não importa, né? E é isso que vai designar qual que é a sua orientação sexual. Por exemplo, eu me vejo formando família com uma outra mulher, então eu sou homossexual. E eu me sinto atraída apenas por mulheres, né? Então, tem a ver com isso. Agora, uma pessoa que, quando conhece outra pessoa, não importa muito o gênero, se é homem, se é mulher, importa mais aquela conexão com a pessoa. Pode ser bissexual, pode ser pansexual, né? A gente tem diversas designações, lembrando que elas são frutos dos tempos delas, né? Por isso que a gente fala lésbica, mulher com mulher, porque ela é um conceito ali antigo, né? De quando a gente não tinha discussão sobre não binariedade e tudo mais. Então, a sexualidade e a identidade de gênero andam de mãos dadas a partir do momento que eu me identifico como mulher e me atraio por mulher. Então, eu sou uma mulher homossexual. Então, nesse sentido, até a sexualidade, até a identidade de gênero vão andar de mãos dadas para te falar o que você é. Se você é lésbica, se você é pan, se você é isso ou aquilo. Lição que a gente tira de tudo isso, né? Amar e ser quem a gente precisa ser, não é mesmo? Isso. Simples. Simples. Mas que
de alguma forma, a construção da nossa sociedade, às vezes, complica demais algo que é muito simples. O amor. Como que complica o amor, gente? Já tem tanta coisa, né, pra gente complicar nessa vida. A gente só fala assim, deixa as pessoas. Deixa. E a gente perde tanto com preconceito, vamos falar a verdade? Perde. A gente perde amigos, perde oportunidades de fazer novos amigos. Perde talentos. Talentos, pois é. E pra você, como que é lidar com todas essas questões? Para mim é mais complexo ainda, porque as pessoas confundem identidade de gênero com orientação sexual, então é como se eu fosse um super gay, né? Eu sou um Digimon, né, que passei por um processo de evolução. Eu era um gay pequenininho, fui fazendo igual Digimon, fui evoluindo até virar um gay super afeminado. Não, eu sou uma mulher trans, eu sou extremamente binária, eu me expresso enquanto gênero feminino e a minha orientação sexual é heterossexual. Sou uma mulher trans heterossexual. Eu só me envolvo romanticamente, afetivamente, sexualmente com homens heterossexuais. Mas isso não impede de eu ser uma mulher translésbica. Eu poderia ser uma mulher translésbica e me sentir atraída por mulheres cisgêneras. E aí eu seria uma mulher translésbica. Ou poderia ser uma mulher transbissexual. Poderia me envolver com homens e mulheres. Então, a sexualidade, ela é muito diversa. Pensando no espectro, né, vamos pensar que a gente tem aqui o azul representando a heterossexualidade, o rosa representando a homossexualidade. Entre um e outro existem milhões, infinitas possibilidades. E aí a gente tem que ter a consciência também que esse espectro desce para um triângulo e lá na pontinha, lá embaixo, no vértice, vai ter as pessoas que não sentem atração afetiva e sexual por ninguém. E nesse espectro que vai até lá em cima, no triângulo, existe também toda uma gama de possibilidades de sentir ou não atração e condições em que essa atração afetiva ou sexual existe. Então, a gente vê que o ser humano, ele é muito complexo e a gente não precisa tentar se encaixar em caixinhas, né, para viver feliz. As pessoas podem apenas ser o que são, sentir o que sentem, né, desde que não machuque, não prejudique outras pessoas, tá tudo bem. Tá tudo certo. Sayonara, você falou sobre a sua transição, o processo de transição, e aí você falou também sobre a terapia hormonal. Para quem tenha o interesse de conhecer um pouco mais, aqui em Uberlândia tem um centro de referência na questão da terapia hormonal. Você poderia falar para a gente como que funciona, a partir de qual idade uma pessoa pode procurar, não só aqui, mas em todo o Brasil, que com certeza existem outros lugares que tem esse processo também. Você poderia falar para a gente? A maioria das cidades grandes, as capitais, já existem ambulatórios em relação a esse processo transexualizador. Se caso a pessoa trans reside numa cidade menor, do interior, que não tem acesso, existe a possibilidade do SUS, inclusive, fazer o encaminhamento dessa pessoa via ambulância até esse ambulatório. O processo, ele inicia... existe um mito que fala que o processo hormonal é feito na adolescência, dentro desse ambulatório. Não existe isso. O que existe é bloqueia-se o hormônio. Se for uma mulher trans, vai bloquear, a partir dos 16 anos, a produção de testosterona, né? E se for um homem trans, bloqueia-se a produção de estrogênio. Então, não há processo de hormonização. A própria lei não permite isso. É a partir dos 18 anos que aí você começa a fazer esse tratamento hormonal. E ele tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Porque esse hormônio, ele mexe tanto com o psicológico como com o físico. Então, isso vai ter um acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, assistente social, endocrinologista, urologista, ginecologista. É uma equipe muito grande que esses ambulatórios, eles possuem. Porque existem complicações por detrás desse processo hormonal também. Quando eu comecei o meu processo hormonal, não existia ambulatório. E eu acredito também que o SUS
ele está preparado para esse... Hoje, ele vem se preparando mais para esse acolhimento. A gente percebe profissionais de saúde mais preparados em relação a esse processo também. Eu continuo ainda com o meu processo hormonal e eu faço dentro de uma OBSF, de uma unidade básica de saúde. O grande avanço foi a portaria, em 2009, do uso do nome social lá dentro do SUS, que vai levar essa parcela da população que não utilizava o Sistema Único de Saúde para dentro dessas unidades de saúde e, assim, fazer o tratamento hormonal. Mas, assim, o que eu aconselho as famílias que têm adolescentes trans que encaminhem, né, esse procedimento para médicos especializados. É mais um avanço, né, de tantos avanços que a gente está passando. E é claro que fica a responsabilidade para você que está acompanhando aí, fazer parte desse movimento, não no sentido de apoiar, de respeitar, de conscientizar, porque pode ser uma pessoa que esteja do seu lado, passando por uma pessoa que você ama, inclusive, passando por esse processo. Então, uma responsabilidade de todos nós. A gente está caminhando para o final dessa conversa importantíssima, que celebra, né, enfim, e marca o dia 17 de maio nessas ações feitas pelo Bitar Podcast, que devem ser levadas para a vida, né, se assim posso dizer. Mas antes de eu encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância também dos artistas, dessas pessoas que, enfim, de uma maneira ou outra influenciam, e eu vejo que estão cada vez mais influenciando positivamente, ou seja, posicionando, são pessoas que têm a mídia, né, que estão ali em destaque, e hoje eu vejo uma juventude muito ligada a esses artistas, acompanham cada vez mais com rede social, fica cada vez mais fácil você fazer parte daquela rotina, mas são pessoas que estão se posicionando, e quando não se posicionam, as pessoas cobram. Então a importância disso, e também a gente sempre gosta de trazer referências aqui, né? Uma série, filme, livro, vocês fiquem à vontade. Então, diante disso, queria que vocês me contassem a importância desse movimento dos artistas e também algo que vocês podem deixar como dever de casa pro pessoal. Eu acho que a cultura e a arte ela é muito importante para a disseminação de informação, e a mídia e a imprensa têm um papel muito importante em relação... E uma responsabilidade muito grande também em relação a esse combate ao preconceito que existe ainda com a comunidade LGBT. Então, quando você pega um artista que ele é pró-LGBT, ele vai fazer um papel de fundamental importância, né, nesse processo de inclusão social em relação à nossa comunidade. Eu gosto muito da série Pose. Essa eu não conheço, qual que é? Eu também gosto. É uma série americana onde ela vai retratar principalmente a comunidade trans americana e negra, né? Então, eu gosto muito dessa coisa da interseccionalidade, porque eu sou branca e sou privilegiada. Isso não me impede de sofrer transfobia, mas por ser privilegiada, eu tenho que pensar no meu par que está na rua, que é uma trans preta e profissional do sexo. Então, o meu ativismo, a minha militância tem que ser em prol dessa pessoa, porque essa pessoa, além de sofrer transfobia, está sofrendo exploração sexual e está sofrendo racismo, né? Então, eu gosto muito dessa série Pose, porque ela vai retratar, né, essa questão da comunidade trans nessa perspectiva da interseccionalidade. Eu gosto muito daquela série da Netflix, Heartstopper, porque ela é muito fofa e adequada para o nosso público-alvo, né? Assim, no sentido de mostrar de uma forma muito leve a questão do amor entre dois meninos. Eu recomendo um documentário dos Dizzy Croquettes, que mostra a história no Brasil de um grupo de performance. Era enorme, o grupo tinha acho que 13 integrantes, e eles foram até viajar, fazer show no exterior, e mostra muita história do movimento homossexual aqui no Brasil na década de 70, mostra a questão da HIV/AIDS também. Um documentário que me tocou muito, porque, tipo assim, a gente desconhece muito a nossa história daqui de dentro, né? A gente tem muitas referências externas, mas não
dar valor no que a gente tem aqui na nossa história. E outro filme que eu gosto muito, que inclusive foi uma parceria da Cartilha, que eu recomendei aqui, que é o filme Valentina, que parte dele foi até gravado aqui na nossa cidade, Berlândia. E é um filme importantíssimo. Se eu não que me engano, mostra... tá na Netflix. Tem na Netflix também. E ele mostra essa questão da menina trans na educação, na sala de aula, na escola, como que isso se desenvolveu. É muito bom. E lá na nossa cartilha também tem outras diversas indicações. Importantíssimo. Rubia, deixa a sua também. O meu seria, agora, pensando no nosso público-alvo, seria Valentina, até porque eu conheço a maior parte do elenco. Coisa já mandar chique, um beijo. Então seria esse agora, pensando no nosso público-alvo, mas teria outros aí que... Sabe o que eu lembrei? Sex Education. Vocês assistiram? Sim, é bem legal, ótimo porque ela trata também. as diferentes formas, né? Na vida dos personagens. Então, nesse processo de identificação é muito legal. Tem na Netflix também. Deixar aí pra você assistir. Esse eu não assisti, mas Esse já... é legal também. eu adoro. Esse eu recomendo. Já ouvi falar muito bem sobre isso. É o seguinte, eu espero que vocês estejam novamente para uma conversa aqui no nosso Bitar Podcast. É um tema super complexo, interessantíssimo, importantíssimo principalmente. Então, sempre que tiver alguma novidade, a casa está aberta para a gente vir conversar sobre isso aqui. Mas desde já, para essa conversa, marcar esse dia 17 de maio, uma das ações que a gente pode fazer é dialogar, né, e transformar isso que atinja milhares de pessoas. Importantíssimo. Essa conversa que a gente teve hoje, além do incentivo, muito mais do que isso, é a inclusão, né? A inclusão desse assunto no nosso dia a dia e que fica a missão, a responsabilidade de cada um, que agora tem muito mais informação, muito mais conhecimento de poder tornar a nossa sociedade mais feliz, né? Eu fiquei com a sensação de que a gente, né, pode desdobrar esse assunto aqui longe. Em vários episódios. E fica isso, né? Aqui teve hoje, né, o conhecimento, a importância da sociedade no geral se unir, se juntar no combate à intolerância. As intolerâncias, né? As intolerâncias, exatamente. Aceitar as diferenças, gente. O mundo é diverso. Olha que legal ser diverso. Legal. Obrigado, gente. Obrigada, meninas. A gente que agradece. Agradecemos o convite. O Bitar Podcast de hoje falou sobre diversidade, falou sobre inclusão, falou sobre amor. Até o próximo. Até.